Parágrafo 1º. Utilizando-se do direito de opção por um dos cargos, empregos ou função pública acumulados indevidamente, a escolha do servidor deverá ser comprovada independentemente da sua notificação no prazo subsequente de 15 dias, prorrogável por igual período, de uma única vez, a critério da administração pública e mediante pedido motivado do interessado. Parágrafo 2º. Na hipótese do servidor não comprovar a opção a que se refere o caput, e o parágrafo 1º deste artigo, deverá a autoridade competente instaurar o processo administrativo disciplinar simplificado, PADIS, sob o rito sumaríssimo, para apuração e regularização da acumulação ilegal. Então veja, comentários. Então aqui nesse artigo 91, nós temos a acumulação ilegal de cargo público. Então, sabemos que, segundo a Constituição Federal, só quem pode acumular cargo público é professor, né, e agente de saúde, médico, enfermeiro, o pessoal da área de saúde. Tá certo? Então, esse artigo 91, ele versa exatamente a respeito dessa acumulação ilegal de cargo público. Tá? Então, essa pessoa será notificada pessoalmente, tá certo? E ela deve apresentar uma opção por um dos cargos. E ela tem um prazo. Então, vamos prestar atenção com relação à prova. Ela tem um prazo. Qual é o prazo? 10 dias. Tá certo? Então, ela tem 10 dias para apresentar uma opção por um dos cargos. Tá certo? Então, se você deseja continuar ouvindo os comentários da lei com relação às suas alterações, tá certo? Acesse uma das plataformas, pode ser o Spotify ou pode ser o Google Podcast, tá? Você vai acessar uma dessas plataformas de áudio, tá? Você instala no seu celular e clique na lupazinha lá embaixo, escreva Professor Rodrigues, tudo em maiúsculo, tá? Professor Rodrigues, e você vai ter acesso ao meu podcast. Então, no meu podcast, você vai encontrar um comentário das alterações realizadas recentemente na Lei 5.810 de 1990, o RJU do Estado do Pará. Você vai encontrar a Constituição Federal, tá certo? Você vai encontrar direito administrativo e informática. Então, se você quer ouvir o meu podcast, acesse essas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcast, e tenha acesso a esse material em áudio. Então, se você quer passar no concurso, é importante que você, em momentos em que esteja fazendo alguma atividade, tá, que não será possível você fazê-la de uma forma lendo o livro, lendo o material, lendo a apostila, você pode ficar ouvindo o meu podcast, tá certo? Essa é que é a ideia do podcast, você ficar ouvindo as aulas em um momento, né, que não é possível você fazer a leitura de um livro ou assistir uma videoaula, e aí você pode ficar ouvindo o meu podcast, tá certo? Então tá na academia, tá fazendo uma ginástica, uma atividade física, tá? Você pode perfeitamente ficar ouvindo as minhas aulas no podcast, tá certo? Então, se você quer passar no concurso público, vem comigo.